Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica falando sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura oficial para as cetonas. Bom, aqui nós temos uma cetona porque nós temos um átomo de carbono que faz uma dupla ligação com um átomo de oxigênio e ele está ligado a dois outros átomos de carbonos. Cada um desses carbonos, eles têm suas ligações químicas, tá? Com outros átomos. Mas o que importa para a gente é observar apenas essa estrutura aqui. Um carbono secundário, que faz uma dupla ligação com um átomo de oxigênio. Isso daí, sempre que você tem esse tipo de estrutura, você diz que você tem uma cetona. Agora, qual que é a cadeia principal da nossa cadeia carbônica, né? Bom, você pode utilizar aqui como cadeia principal essa toda reta. Você poderia utilizar essa cadeia aqui como sendo a principal também, sem problema nenhum. Você poderia usar variações como essa cadeia, como essa cadeia. Todas elas são esses quatro, né, que eu fiz aqui. Elas são cadeias principais que nós temos nessa estrutura. A mais simples, o pessoal gosta de deixar reto a cadeia principal. Falar, olha, a ramificação é o que você tem aqui. Você tem que ficar muito atento, com muito cuidado, para não ficar pensando que sempre a cadeia principal necessariamente tem que ser reta. Tá? Isso daí confunde muita gente. Então, eu vou até deixar aqui, para a gente não ficar confuso, né, no futuro, essa daqui como sendo a cadeia principal. Qual é o lado onde eu vou começar a cadeia principal? Eu começo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? É do lado que fica mais próximo da sua função orgânica, da carbonila aqui no caso. Só que dos dois lados você tem aí uma plena simetria, né? A sua estrutura, se você cortar o meio, ela é igualzinha de um lado e do outro. Então, tanto faz o lado que você vai começar. Eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que no carbono de número 2 e no carbono de número 4 eu tenho ramificações. A ramificação é do mesmo tipo, ela só tem um átomo de carbono. Aí você pode utilizar uma tabela dessa para lembrar. Quando você tem um carbono, a palavra que você usa é a palavra met, tá? Então, tipo, você vai vir aqui e vai dizer que essa ramificação ela é chamada de met e a terminação da ramificação é a palavra il. Professor, mas sempre vai utilizar essa palavra il no final? Sim. Metil é o nome dela porque tem um carbono e porque é a ramificação. A mesma coisa para essa outra estrutura. O prefixo, quando você tem um carbono, é a palavra met. A terminação de ramificação é a palavra il. Então, você tem aqui um grupo metil. Agora, você sabe que você tem dois grupos metil, né? Um no carbono 2 e um no carbono 4. Você pode colocar isso no nome da sua estrutura. Dizendo assim, 2,4. Você sempre usa uma vírgula para separar um número de outro número. Tracinho para separar os números das letras, tá? Aí você vai escrever a palavra di, que significa 2, você tem duas vezes, o grupo metil. A localização desses grupos metil você já colocou aqui, ó, no carbono 2 e no carbono de número 4. Você tem esses dois grupos metil. E agora você vai dar o nome da sua cadeia principal. Para a cadeia principal, você primeiro vai colocar o prefixo, depois você vai colocar o intermediário e por último você vai colocar o seu sufixo. Primeiro, prefixo quando eu tenho 5 carbonos é a palavra pente. Tá? Eu tenho 5 carbonos ali. A minha cadeia carbônica ela é uma cadeia saturada, porque você só tem ligações simples carbono-carbono. Lembre-se, estou falando carbono-carbono. Não estou falando sobre carbono-oxigênio. Tá? Então aqui ó, na sua cadeia você só tem ligações simples carbono-carbono. Tá? Você não tem carbono fazendo dupla com outro carbono. Então você diz que a sua cadeia carbônica ela é uma cadeia saturada, só faz ligações simples. Embora tenha essa dupla, ela é entre carbono e oxigênio, tá? Então você vai utilizar a palavra an depois de escrever a palavra pente. Já podemos até escrever isso aqui, ó. Pente mais an vai ficar pentan. E a terminação que você vai ter, o seu sufixo, né, quando você tem a função orgânica de uma cetona, é a palavra ona. Nesse caso aqui, você não precisa fazer a localização da sua cetona. Você pode escrever só ona aqui e já está tudo certo. Ué, professor, mas por que eu não preciso fazer
a minha numeração, né? Porque, por exemplo, a cetona está no carbono 3, mas ela não poderia estar no carbono 2? Não, isso é impossível. Nessa estrutura, a única posição onde a cetona pode estar é no carbono 3, tudo bem? É claro que agora você pode estar duvidando, mas eu vou mostrar por quê. Agora que a gente já tem o nome completo, eu vou apagar essa estrutura e vou mostrar para vocês que seria impossível essa cetona estar em qualquer outro carbono que não de número 3. Aqui você tem um átomo de carbono que faz uma dupla com oxigênio. E ele obrigatoriamente precisa estar ligado a 2 átomos de carbonos. Então ele faz suas 4 ligações. Esse carbono aqui, eu poderia até ignorar um hidrogênio e colocar uma dupla com um oxigênio. Mas olha o que acontece. Ele fica com 5 ligações. 2 aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então sua estrutura está errada. Se ficou errada nesse carbono, a mesma coisa para esse. É impossível que ela esteja aqui. Porque esses carbonos são carbonos que são terciários, observem isso. Esses carbonos aqui são carbonos primários, todos eles. E você não pode ter uma cetona em carbono primário. Se eu colocasse a dupla ligação aqui com oxigênio, eu tirasse hidrogênios aqui, né? Ficar só com um hidrogênio, só teria um hidrogênio desse lado aqui. Isso seria um aldeído e não uma cetona. Então é impossível que você consiga, e é a mesma coisa que eu fiz aqui, vai servir para todos os outros primários. Então é impossível que você tenha uma cetona se não em um carbono que é secundário. Professor, o que é um carbono secundário mesmo? É um átomo de carbono que se liga a 2 outros átomos de carbonos. Tá? Então até aqui no grupo funcional está avisando para a gente que a cetona é um carbono secundário. Ele está se ligando a 2 outros carbonos. Tudo bem? Por isso eu não preciso fazer a ligação, não preciso fazer a numeração, né, da localização de onde está essa cetona neste caso. Em casos que você tenha mais do que um carbono secundário, aí sim você vai localizar e vai ter que falar, olha, tenho outra cetona aqui, tudo bem? E aí você teria uma outra possibilidade de ter cetona, e aí você vai colocar a localização do seu carbono, da sua carbonila. E aí você colocaria, por exemplo, 3-ona, tá? Esse nome aqui não é preciso. Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica falando sobre a nomenclatura dos seus compostos. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!